No vídeo de hoje eu vou falar sobre propósito e foco. E o propósito e o foco relacionados ao cliente do advogado. Eu percebo na minha atividade profissional que alguns clientes chegam até o meu escritório sem propósito, sem foco. Eles apresentam um conflito, tem uma narrativa muito rica em relação a esse conflito, mas não chegam ao final da narrativa com uma conclusão. Ou seja, não sabem o que efetivamente querem fazer com esse conflito. Nós já falamos em outras oportunidades que é natural que muitas pessoas sintam necessidade de viver conflitos. Isso às vezes faz parte do processo de cura, faz parte do processo de expansão de consciência ou de mudança de postura. E como que nós podemos perceber quando se trata de um cliente que necessita vivenciar o conflito ou de um cliente que está necessitando de um profissional que facilite uma solução, ou seja, que passe para frente? Inicialmente temos que conseguir conduzir o cliente através da sua narrativa, através da apresentação dos fatos, concluir o que ele quer. Ou seja, qual é o objetivo? É levar o cliente em direção a algum objetivo. E a gente poderia chamar isso do cliente em um foco. Porque nós, como seres humanos, vivenciamos no nosso dia a dia vários focos. Nós estamos como profissionais, nós estamos como cônjuges, nós estamos como filhos, nós estamos como irmãos, nós estamos como seres sociais. E em cada uma dessas situações, em cada um desses sistemas, os nossos focos muitas vezes são diferentes. Então o cliente, quando chega no escritório de advocacia, relatando um conflito, com a narrativa de um conflito, ele está em um foco da sua vida, porque a sua vida não se resume única e exclusivamente nesse conflito ou nesse atendimento jurídico. Então aqui, quando nós falamos em propósito, é auxiliar o cliente a estar neste foco e em direção a um objetivo. E nesse trabalho de conduzir o cliente em direção ao objetivo, nós percebemos algumas vezes que existem incertezas, dúvidas ou ambivalência. O cliente não tem clareza sobre o seu propósito. E imagine para nós profissionais do direito como é demandar uma ação sem conhecimento claro de qual é a pretensão jurídica. Podemos até construir através dos dispositivos legais, um pedido, um requerimento, uma pretensão. Mas o resultado desse processo tende a não trazer satisfação para o cliente, porque nós conduzimos o processo sem estarmos realmente conectados ao objetivo claro e real do cliente. Então, quando nós estamos diante de situações que se mostram incertas, duvidosas ou não claras, nós, com as ferramentas do pensamento sistêmico e das constelações, podemos também intervir e facilitar a solução dessa ambivalência ou a solução dessa dúvida, levando o cliente a sentir no seu corpo, na sua mente, claramente qual é o objetivo a partir da narrativa do conflito. Uma das ferramentas que eu gosto de utilizar no meu escritório, quando estou diante de um cliente nessa situação, nesse foco, são as âncoras de sol. E o que são âncoras de sol? Vamos lá?
utilizo as âncoras de solo? Eu utilizo as âncoras de solo para criar campos nos quais o cliente pode perceber as posições da sua dúvida ou as posições da sua ambivalência. Por exemplo, um cliente que chega com uma situação apresentada a partir de um conflito, com uma narrativa que se mostra com muitos sentimentos, com muitas emoções, mas não temos clareza diante do que o cliente quer a partir de toda essa narração. As âncoras de solo me auxiliam para colocar o cliente numa posição A, numa posição B e às vezes numa posição C, uma posição que seria observar como ele está na posição A, como ele está na posição B. E a partir da posição C, de fora do conflito ou de fora da dúvida da ambivalência, sentir outras coisas, que muitas vezes se mostra a verdadeira solução. Aqui, por exemplo, o cliente pode tocar com o dedo no seu foco, como nós já falamos, aqui é o cliente no foco. E nós temos aqui a posição A, que seria uma das possibilidades. Depois o cliente vai sentir a posição B e depois a posição C, que seria como observador. Na posição A, por exemplo, o cliente estaria com a solução do seu conflito através, vamos dizer assim, do divórcio. Então aqui ele percebe como o seu corpo sente o divórcio, como ele descreve os sentimentos e as emoções que vêm a partir do foco estar divorciada. Estar divorciado. Como é? O que eu sinto? Em uma palavra, qual é a minha emoção? Depois o cliente sai do foco do divorciado e entra para o foco, digamos assim, de uma reconciliação, de uma tentativa de restabelecimento da sociedade conjugal. E aqui, novamente, como o corpo se sente nesse foco, quais são as emoções que brotam, em uma palavra, que sentimento que descreveria esse foco. E a partir da posição C, então, ele está numa posição de observador e observa como é ele, divorciado ou divorciada, como é ele ou ela, não divorciada, não divorciado, mas sim num processo de restabelecimento da sociedade conjugal, de diálogo e de um novo meio de encontrar um casamento mais equilibrado e mais feliz. E aí, como observador, o que sente? Quais são as emoções que brotam em relação a essa situação? E em uma palavra, como é olhar para si mesmo divorciado ou divorciada e como é olhar para si mesmo continuando casada, continuando casado, mas em um processo de restabelecimento da sociedade conjugal, de reconstrução dessa unidade familiar. Essa aqui é a doutora Isadora. Hoje ela vai me ajudar a exemplificar o uso das âncoras de solo como se fosse um cliente. Ela vai nos apresentar um dilema que a gente pode colocar como sendo o conflito do cliente. Aqui a questão da doutora Isadora não é conflito jurídico,
mas vou usar como exemplo um dilema que ela gostaria de olhar, e aqui é apenas um diagnóstico. Então, doutora Isadora, qual seria o seu dilema? Olá, pessoal! O meu dilema é uma dúvida que eu estou entre escolher especialização somente na área do direito da família ou também em outras áreas. Então, como eu coloquei para vocês, nós temos aqui as 3 posições: A, B e C. A, no tom azul, como sendo a especialização em direito de família, focada no direito de família. O lilás é também a possibilidade de especializações em outras áreas. E o rosa, a posição do observador, onde ela vai poder se observar como foco na área de família e como foco em outras áreas também. Então vamos lá. Doutora Isadora, por favor, vá até o foco do direito de família e presta atenção no que o seu corpo sente, quais são as sensações. Você focada apenas em direito de família. E diga para mim, em poucas palavras, o que você sente. Me sinto bem aqui. Ok. Agora sai dessa posição e vai para a posição de especialização em outras áreas também. Presta atenção no seu corpo, se vem alguma informação, alguma sensação, algum movimento no corpo, e me diz o que você sente. Me sinto um pouco tonta. Ok, pode sair. E agora você vai para a posição do observador, pode vir. E agora você vai observar a Isadora no foco da área de família e a Isadora no foco de outras áreas. Observa essas 2 possibilidades. Presta atenção no seu corpo. E se vier alguma informação, você diz, ou se vier algum movimento que você perceba que seu corpo quer fazer, pode fazer. O que você conclui estando aqui na posição de observador? Eu concluo que eu me identifico mais com essa área aqui em azul, que é em direito de família. Muito bem. Obrigada, doutora Isadora, pela participação.